Eu clamo a ti, eu clamo a ti, eu clamo a ti, eu clamo a ti. Tu és vivo, Senhor, neste lugar, Senhor. Deixa o Espírito Santo fluir. Ouça o Espírito Santo, ouça o Espírito Santo. Ele diz, nos fortalece, Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Sim, tu és. Eu quero, Senhor, porção dobrada, amém? O Senhor diz, aquele que tem, aquele que quer, aquele que deseja, Ele dá porção dobrada, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus eterno, eu clamo a ti, Senhor. Eu clamo ao Senhor porque tu és o Deus fiel. Tu és o Deus fiel, Jesus, que opera maravilhas, que opera maravilhas no meio do seu povo. E eu creio, Senhor, em nome de Jesus. Jesus, Ele te diz em nome de Jesus: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, dos céus eu os ouvirei e mudarei a sua terra, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque quem somos nós diante de Ti, diante da Tua majestade, Senhor, diante da Tua beleza, Deus. E eu só quero Te adorar, e eu só quero Te adorar, e eu só quero Te exaltar, Senhor. E eu só quero Te exaltar e dizer que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bondoso, Senhor, que o Senhor não para, o Senhor age em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, tira tudo aquilo que atrapalha a nossa visão. Tira tudo aquilo que atrapalha a nossa visão, Senhor. Tira, Senhor, em nome de Jesus. Tira em nome de Jesus. Tira em nome de Jesus. Tira em nome de Jesus. Porque temos uma identidade em Cristo, amém? Uma identidade em Cristo. Não é qualquer identidade, irmão, amém? Não é qualquer identidade. Uma identidade em Cristo, em nome de Jesus. Obrigada porque em Teu nome, Senhor, o Senhor diz: expulsaremos demônios, colocaremos as mãos dos enfermos e serão curados, Pai, em Teu nome, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. O Senhor é bom, Deus. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém. Nesse mesmo Espírito, isso, exalte a Ele. Glórias te damos. Te dou toda a glória, Senhor, te dou toda a honra. Tu és maravilhoso, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Nesse dia, Senhor, único, obrigado porque é um dia único. O Senhor faz cada dia um único. Obrigada pelas Tuas maravilhas, Senhor. Obrigada porque onde eu piso, o Senhor vai comigo. Sim, o Senhor vai comigo. Onde eu vou, o Senhor vai comigo, Pai. Em nome de Jesus.
Jesus, amém. Graças te damos, graças te damos. Isso, exalte a Ele. Graças te damos, graças te damos, graças te damos. Santo, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Pai, Tu és um Deus de maravilhas. Obrigada porque o Senhor não para a Tua obra, o Senhor é fiel, o Senhor continua a Tua unção, Pai. A Tua unção, Pai, que invade em nome de Jesus cada coração aqui, Pai. Obrigada em nome de Jesus. Dê a honra ao Senhor, dê a honra a Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigada porque eu estou aqui, Senhor, porque o Senhor não desistiu de mim, amém? Obrigada porque o Senhor não desiste das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o inferno já perdeu e o inimigo está debaixo dos nossos pés. Em nome de Jesus, te dou glória, amém? Obrigado porque você está aqui. Obrigado porque nós somos resposta de oração. Glórias te damos, Senhor. Amém? Podem se assentar neste mesmo espírito. Passamos para a abertura, amém? Amém? Deus tem muito mais para cada um de nós. E todas as vezes é uma sensação diferente, irmãos. Toda vez que nós pisamos aqui no santo do lugar, é uma sensação diferente. É único. Quando nós pisamos na casa de Deus, é único. Amém? Quando nós reverenciamos, quando nós honramos essa santa presença, é única do Senhor. Amém? E o Senhor, Ele fala para cada um de nós: clamareis a mim. Nós precisamos ter isso dentro de cada um de nós, de clamarmos, amém? Apesar dos apesares, apesar das coisas difíceis, apesar das, muitos desafios que nós enfrentamos, mas nós escolhemos clamar ao Senhor, nós escolhemos buscar a presença dEle, E o Senhor diz, para cada um de nós, que mesmo naquelas épocas, na época de Jeremias, na época de Davi, ali quando ele também clamava ao Senhor, no momento íntimo, e ele fala assim no livro do profeta Jeremias 33, do 3, ele afirma, clamareis a mim. E vamos abrir um pouquinho ali, Jeremias 33. Ele diz, Jeremias 33, do 3: Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse é o nosso Deus, amém? Esse é um Deus que Ele nos surpreende. Você crê? Ele é um Deus que nos surpreende a cada dia. E Ele faz da maneira única. E o nosso Deus, Ele não é um Deus que arromba, não, porque Ele é cavalheiro. E naquela época, nós podemos ver, nós podemos nos perguntar, por tantas coisas que sucederam, e muitas das vezes eles, por não ter o Espírito Santo, mas havia uma unção sobre, específico por cada um ali, por profetas, sacerdotes, existia uma unção. E nós podemos perguntar, se Deus ama cada um, por que é preciso clamar para Ele agir? Então, Deus não pode agir por conta própria, Se Ele é Deus, Ele não pode agir por conta própria, Sim, poderia, mas por ser Deus, não age de maneira forçada. Então, Ele concede a cada um direito de escolha, Então, Ele conhece todas as necessidades, Ele sabe perfeitamente como satisfazer essas necessidades, mas precisamos permitir que Ele assuma o controle. Então, deixar Deus assumir o controle, deixar Ele ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos nos atentar à voz dEle, ouvir a voz do Senhor. E muitas das vezes requer muita paciência, porque não é na maneira que eu quero, mas como Ele quer nos comunicar. Então, quanto mais nos aproximamos dEle, nós vamos entender e nós vamos discernir a voz. Então, Ele fala ali,
né? Em Miqueias 7:7, depois você pode abrir. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei a minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador, o meu Elohim. Deus ouvirá a minha oração. Amém? Então é nós depositarmos toda a nossa confiança, amém? Nós depositarmos no Senhor. Nós cremos até o fim, né? Que o nosso Deus, Ele não mente. Ele não age das maneiras como o inimigo, mas Ele age das maneiras corretas pela sua palavra. Amém? Então, esse é um dia que o Senhor preparou para cada um de nós, né? Que desde o louvor, desde ali do momento, quando nós entendemos que a casa do Senhor, o Senhor já está manifestando. Então, é o que o Senhor vai fazer. Amém? Grandemente. Muitas maravilhas. Que o Senhor possa, de uma maneira única e especial, falar com cada um de vocês. Amém? Porque nós colocamos o nosso coração lá nele. E vamos para os avisos. Quinta-feira temos oração. Amém? Oração onde nós clamamos muito ao Senhor. Nós colocamos ali, nós depositamos nele, nós lançamos no Senhor e todas as coisas contribuem para o bem, amém? Daqueles que amam a Deus. E todas as orações, há respostas, o Senhor vem de uma maneira especial, né? E testemunhos, muitos testemunhos também, de curas, de pessoas que estavam no Brasil também passando por algo. Nós oramos e receberam, né, muitas vidas, amém? É uma maneira de nós ali, quando nós oramos um pelos outros, né? E o Senhor, Ele vai agir e Ele vai mover, amém? E domingo, Santa Ceia. Já estamos em março, né? Então, já domingo que vem é a Santa Ceia. Nós vamos aqui no banquete espiritual com o Senhor, ceiar com o Senhor em memória dele. Amém? Então, vamos passar para a palavra agora. Graça e paz a todos, amém? Vocês estão bem? Vocês estão animados? Amém. Eu estou muito animada, e vocês? Amém. Mais ainda, né? Vocês estão prontos para receber da palavra de Deus hoje? Amém. Porque Deus tem coisas grandiosas nas nossas vidas e nós sempre precisamos estar prontos para receber de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Vocês podem entrar de uma forma, mas vocês sairão de outra forma. Uma nova pessoa, uma pessoa renovada. Amém? Eu creio que os irmãos vieram com muita expectativa na casa do Senhor. E eu creio que vocês vão sair daqui cheios do Espírito, amém? Renovados. Talvez para vir até aqui houve uma força, não é verdade? Porque nós somos espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. E essa carne aqui, ela deseja um lugar de conforto. Sabe, ela sempre vai procurar o mais fácil. Ela sempre vai querer o mais rápido, né? Não sei vocês, mas eu amo McDonald's. E esse ano eu me proibi de comer McDonald's. Viu, Xinde? Eu não comi até agora McDonald's, viu, Xinde? Você tá lembrado, né? E Mac é tão bom, tão gostoso, sabe? E é mais fácil, né? Mais rápido. Você vai lá no drive-thru e pega lá o lanche e já come. Mas não é saudável. Infelizmente, irmãos, como nutricionista aqui falo, não é saudável, não. Não é uma coisa nutritiva, não, gente. E nós precisamos
alimentar de coisa saudável, de coisa nutriente, não é verdade? Para o nosso corpo ficar bom, saudável, até o resto da vida, até ficar vovozinho. Nós precisamos ter uma vida saudável, um corpo saudável e o nosso espírito também. O nosso espírito ele precisa ter uma vida saudável. O que é uma vida saudável? De nós estarmos conectados com Deus, de nós estarmos meditando na palavra, ter intimidade com o Senhor sempre, todos os dias, e querer conhecer mais sobre quem Deus é, sabendo quem nós somos em Cristo, a nossa identidade. E cada vez que nós somos cheios do Espírito, cada vez que nós oramos em línguas, tendo um momento com o Senhor, nós podemos tomar decisões certas. O Espírito Santo, ele fala conosco e nós possamos estar sensíveis à voz de Deus. Amém? Então, o que eu quero dizer aqui? O Espírito, ele busca profundidade. O Espírito sempre busca permanência. E às vezes nós precisamos dizer para nós mesmos, né? Para o nosso corpo. Porque quem governa não é o meu cansaço, não é a minha distração, não é a minha preguiça, mas quem governa aqui é o meu espírito. Então, se você está aqui é porque o Espírito Santo te trouxe. Amém? Glória a Deus que vocês estão aqui, porque Deus quer ministrar para as suas vidas algo poderoso. Então, fiquem prontos, irmãos. Sabe, Deus fala conosco na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso quarto, em todo lugar. Deus, ele ministra para nossas vidas. Ele nos visita no secreto. Mas existem manifestações que só acontecem em um ambiente da fé coletiva. Existe uma força quando a igreja se reúne, existe algo quando há concordância, quando há expectativa, irmãos. Eu já falei isso uma vez, mas vou falar de novo. Você pode até assistir um vídeo, né? Ou um vídeo do Instagram, lá, uma paisagem bonita, um país bonito, sabe? Você pode ver fotos de influencer postando de eles viajando lá em Dubai e tal. Mas ver somente não é igual como viver, não é verdade? Você pode assistir alguém mergulhar na praia bonita, mas você não vai conseguir poder desfrutar da praia porque você não vai estar lá. Só se você entrar lá no Ofurô e assistir um vídeo, né? Você pode querer ver a neve, uma neve cheia de neve. Os brasileiros, eles gostam de ver neve. E ver lá as fotos, os vídeos lá de Hokkaido, um monte de neve. Mas só quem está morando lá sabe como é viver na neve, em muita neve. Então, a presença de Deus é assim, irmãos. Você pode ouvir falar, você pode assistir, você pode admirar, mas tem coisas que você só vai experimentar se você estiver presente. Amém? Então, irmãos, não deixe que a reverência pela casa do Senhor seja substituída com comodidade. Hoje, vocês não estão aqui para cumprir somente a agenda. Não é porque o pastor falou para mim, então eu vou por obrigação. Porque eu estou escalada em algum departamento, então eu tenho que ir. Não, é sobre sair daqui diferente de como nós entramos. É sobre sair daqui carregando algo que não é emocional, mas sim espiritual. Amém? Porque tem coisas que só vamos desfrutar, tem coisas que nós vamos experimentar se estivermos presentes. Se o nosso coração estiver presente. Então, irmãos, se vocês estão aqui presentes nesse culto de domingo, então fiquem prontos, porque Deus, ele tem muita coisa para falar para as nossas vidas. Amém? Então, nós precisamos entender que Deus, ele não nos trouxe aqui apenas para ouvir uma mensagem
Ele nos trouxe aqui para romper. Amém? Talvez você entrou aqui enfrentando muitos desafios, muitas pressões, dificuldades, decisões difíceis, mas hoje o Espírito Santo ele quer nos lembrar que desafios não são o fim da nossa história. São o cenário do nosso avanço. E hoje eu quero falar sobre esse assunto, amém? Vocês lembram do tema deste ano 2026? Vamos lá, quem sabe? Eu vou dar um minutinho para vocês pensar, porque eu quero tomar água. Pim-pum! Rompendo em fé e avançando nos tempos de desafios, amém? Então, esse ano pode ser que venha muitos desafios na nossa vida, mas nós vamos romper em fé e viver o sobrenatural de Deus. Glória a Deus, amém? Então, antes de começar, vamos estar orando, amém? Pai, muito obrigada, Deus, por mais um culto. Obrigada pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós estamos prontos, Deus, para receber da Tua palavra. Prontos, Deus, para desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós, Pai. Que nós possamos receber, Senhor, de todo o nosso coração e ser despertados, Deus, através da Tua palavra e ser transformados, Pai. Porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. E nós cremos que há um ambiente aqui de milagre. A unção de Deus já está operando em nosso meio. Nós já sentimos a Tua presença, nós já sentimos o Teu poder, Senhor. E vamos ver, Senhor, grandes coisas acontecendo em nosso meio. Em nome de Jesus. Que não seja eu, Senhor, mas sim o Santo Espírito usando a minha vida, Deus, para ministrar a Tua palavra para os irmãos aqui, Pai. Que nós possamos sair daqui renovados. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais e mais afogueados, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou animada. E vocês? Vou dar um exemplo bíblico sobre esse tema, sobre romper em fé e avançando nos tempos de desafios. Eu gostaria que os irmãos pudessem abrir em Atos 16, versículo 16 ao 26, amém? Atos, capítulo 16, versículo 16 ao 26. Atos. Atos. 16章. Ok, é a minha versão. Não, 16章16節。16章16節から26節です。Vou estar lendo, amém? Deixa eu ver. Isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes
lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Até aqui, irmãos. Amém? Então, eu sei que muitos já conhecem essa história, mas vamos ver aqui o que está acontecendo. Nós podemos ver aqui que Paulo e Silas, eles estavam pregando, né? Eles estavam cumprindo o ID, estavam obedecendo a Deus, pregando o evangelho. Aí aparece uma jovem possessa por um espírito de adivinhação. Ela ganhava muito dinheiro. Na verdade, o dono, né, ganhava muito dinheiro porque ela adivinhava. E nós podemos ver nesses tempos que muitos, aqui no Japão mesmo, tem muitas pessoas que gostam de querer adivinhar o seu futuro. Em japonês fala uranai, né? Tem muitas pessoas que gostam de uranai, querendo saber se ela vai casar ou não, se no futuro ela vai ter filhos ou não, vai ter um futuro bom ou ela vai morrer já nesse ano, tal. Mas, né, nós podemos ver aqui que aqui também tinha um espírito de adivinhação. A jovem adivinhava o futuro, sabe? Aí ela começou a seguir Paulo dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ela direta aqui falava assim, parecia uma palavra bonita, superficialmente parecia bom, ou até apoio do ministério de Paulo, né? Mas Paulo, aqui, ele não olhou apenas as palavras. Ele discerniu o Espírito por trás das palavras. Pelo dom de discernimento do Espírito, ele percebeu que aquela jovem estava dominada por um espírito de adivinhação. E então, ele não discutiu com a jovem. Em vez de ele discutir com a jovem, ele falou diretamente com o Espírito. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, saia dela. Então, naquele mesmo instante, o Espírito saiu. E aqui está algo muito importante para nós, que nem tudo que parece ser espiritual vem de Deus. Nem tudo que soa, pode ser uma palavra bonita, mas pode ser uma coisa que parece ser correta, mas não é correto. O diabo também, ele sabe da palavra, o diabo também ele opera no campo do sobrenatural. Ele também pode produzir sinais, pode manifestar e até palavras que parecem ser verdadeiras, mas a fonte não vem de Deus. Por isso, o dom de discernimento de espírito é tão importante para nós, né, na igreja agora. Amém? Então, se vocês quiserem aprender mais sobre o dom do Espírito, não perca, irmãos. Estude na Escola Verbo da Vida, que vocês vão aprender mais lá, amém? Então, voltando à história, Paulo discerne e expulsa o espírito de adivinhação, expulsa o demônio que estava atrás da jovem, e eles libertaram a jovem. É uma coisa boa. Libertou a jovem que estava possessa, mas essa libertação gerou prejuízo financeiro para os donos dela. Lembra que eles ganhavam muito dinheiro porque a jovem adivinhava? E é aqui que começa o problema, né? Os donos da jovem, eles ficaram muito bravos, eles ficaram muito furiosos e levaram Paulo e Silas às autoridades, acusaram falsamente, manipularam a multidão. E podemos ver nesse versículo que nós lemos agora em Atos, eles foram o quê? Eles foram espancados, eles foram humilhados publicamente, eles foram presos e eles foram colocados no cárcere interior com os pés presos no tronco. E eles foram colocados no lugar mais profundo da prisão. O que quer dizer essa prisão profunda? É um lugar escuro, é um lugar
úmido, um lugar apertado, um lugar doloroso. E eles estavam feridos porque espancaram muito eles. Estava sangrando com os pés presos. E aí fiquei pensando, nossa, mas se fosse eu no lugar deles, o que eu iria fazer? Talvez eu estaria perguntando, Deus, por quê? Eu obedeci a tua palavra, eu obedeci a tua voz, eu estou cumprindo o ID aqui. Eu estou preso agora? Talvez eu estaria chorando, talvez eu estava frustrada aqui, porque quando fazemos certo e recebemos dor como resposta, isso mexe com a gente, não é verdade? Mas o que o Paulo e Silas eles fizeram, irmãos? Vamos ver Atos 16, 25 aqui. Tomar água. O que está falando aqui, irmãos? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas fizeram o quê? Oravam e cantavam hinos a Deus. Amém? Nós podemos ver aqui, por volta da meia-noite, esse meia-noite aqui, essa palavra meia-noite, representa o momento mais escuro, o auge do cansaço, o ponto em que muitos desistem, o horário em que o corpo pede descanso, a alma pede explicação. Mas Paulo e Silas, eles fizeram o quê? Eles escolheram orar, eles escolheram louvar, eles escolheram adorar a Deus. Não porque eles estavam confortáveis, não porque eles estavam animados, não porque a situação tinha melhorado, mas porque eles decidiram. Irmãos, fé não é sentimento, fé é o posicionamento. Amém? Eles não deixaram a dor definir a sua postura. Não deixaram a injustiça calar a adoração. Nós precisamos entender, irmãos, que eles estavam presos por fora, mas eles estavam livres por dentro. E quando alguém decide manter a liberdade interior, mesmo que quando as circunstâncias são contrárias, o céu responde. E Deus, ele se move. Amém? Vocês estão recebendo? Amém. Amém. Então a Bíblia diz que os outros presos estavam escutando, né? E isso é muito forte. Paulo e Silas, aqui eles não estavam presos sozinhos naquela prisão. Havia pessoas ao redor deles, pessoas que estavam machucados, pessoas que estavam amargurados, culpados, pessoas sem esperança para viver também. E todos estavam ouvindo. Eles poderiam ter reclamado, né? Poderiam ter dito, Deus, nós estamos fazendo a tua obra. Isso não é justo. Por que o Senhor permitiu isso? Sabe, eles podiam reclamar, eles podiam murmurar, eles tinham motivos para murmurar, mas eles decidiram produzir o som da fé. E isso muda tudo. Amém? Os outros presos, eles estavam ouvindo não apenas um cântico, uma música bonita. Eles estavam ouvindo uma postura. Eles estavam ouvindo alguém que, mesmo ferido, ainda confiava em Deus. Eles estavam ouvindo alguém que, mesmo estando preso, ainda adorava e louvava a Deus. E quando eles começaram a adorar, quando todos começaram a orar e louvar a Deus, nós podemos ver em Atos 16, 26, que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Amém? Perceba algo muito importante aqui, irmãos. O terremoto, ele não veio primeiro. A adoração veio primeiro. O milagre não veio para que eles adorassem, mas eles adoraram antes do milagre acontecer. Isso é maturidade espiritual. Muitos dizem assim, quando Deus mudar a minha situação, quando Deus relatar os meus problemas, eu vou para a igreja. Eu vou lá louvar a Deus.
Mas Paulo e Silas, eles mostraram o contrário. Eu vou louvar, mesmo que a situação ainda não tenha mudado. Eu continuo adorando a Deus. Eu continuo orando, louvando a Ele. E então aconteceu o sobrenatural de Deus. As portas se abriram, o terremoto lá começou e as cadeias se soltaram. Mas olha que interessante, o texto não diz que só as cadeias de Paulo e Silas se soltaram. Diz que as cadeias que estavam lá, as pessoas que estavam lá, todos se soltaram. Amém? Isso é muito profundo, porque quando você decide manter fé em meio ao desafio, você não é o único beneficiado. O seu posicionamento pode libertar os outros. O seu louvor, a sua adoração pode encorajar alguém que já estava desistindo, que já estava sem esperança. E a sua fé pode abrir portas para as pessoas que nem sabiam como sair. Amém? Então, o louvor, ele abriu o que a força não abriria. Eles estavam presos fisicamente. Não tinha como quebrar correntes, não tinham como arrombar as portas, né? Mas tinha algo mais poderoso, uma fé que se recusa a ser silenciada. E isso nos ensina algo essencial, que rompimento não começa quando a prisão acaba. Rompimento começa quando decidimos não deixar a prisão nos dominar por dentro. O verdadeiro milagre não foi apenas o terremoto aqui. Foi que 2 homens machucados, espancados, escolheram confiar em Deus na meia-noite. E é exatamente isso que faz o céu se mover. Deus se move, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá em 2 Coríntios 5, 7. Vamos ver o que está escrito em 2 Coríntios 5, 7. Tcharam! O que está escrito aqui, irmãos? Visto que andamos por fé e não pelo que? Amém. Nós andamos por fé e não por vista. Isso não é uma frase bonita, irmãos. É uma forma de viver. Todo ano nós recebemos uma palavra. Todo ano Deus libera uma direção nas nossas vidas. Mas todo ano também vem desafio nas nossas vidas. E precisamos entender algo logo no começo, que desafios não são um acidente espiritual. Eles não significam que Deus falhou. Não significa que você saiu do centro da vontade de Deus, porque por isso que veio o desafio. Não tem nada a ver. A questão é se passamos por desafios. A questão é como vamos responder quando eles aparecerem. Nós andamos por fé e não por vista. Amém? Nós andamos por fé e não por vista. Isso significa que nossa caminhada não é guiada pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Fé não é negar a realidade. Fé é decidir qual realidade vai governar a sua vida. E os nossos olhos naturais, elas podem dizer, é difícil. É impossível, não vai conseguir. Mas a fé diz, Deus continua sendo fiel. E Deus se move. E a diferença entre parar e romper não está na ausência de desafios, mas na postura que assumimos diante deles. Amém? E é exatamente isso que vemos na vida de Paulo e Silas. Eles estavam andando por fé e não por vista. Os olhos naturais possam dizer, vocês foram espancados, vocês foram presos, vocês foram injustiçados, vocês obedeceram a Deus, olha no que deu, olha aí, vocês estão aí no lugar escuro, no lugar semai, como fala semai? Estreito aí, mas pequenininho.
num lugar frio, mas a fé dizia o quê? Deus ainda está no controle, o chamado não acabou, a prisão não define o meu propósito, amém? Eles não estavam louvando porque a situação era boa. Não, mas eles estavam adorando porque a fé deles era maior que as circunstâncias. Isso é andar por fé, irmãos. Andar por fé é você escolher andar quando os nossos próprios olhos diz para você reclamar. É escolher confiar quando a lógica diz para você desistir. É escolher permanecer quando a emoção diz para você parar. Amém? E quando eles decidiram viver pela fé, quando Paulo e Silas decidiram viver pela fé, o sobrenatural respondeu à postura deles. O céu agiu em fé. A fé. Porque a fé, ela não é passiva. Fé produz movimento no mundo espiritual. A vitória, ela não começou quando as cadeias caíram. Irmãos, a vitória não começou quando as cadeias caíram. Começou quando eles decidiram confiar. Amém? Vamos ver o que está escrito em Romanos 8:37. Romanos 8:37. Vamos lá, ler junto, irmãos. O que vocês é? Tadã! Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Você é mais que vencedores. Você crê nisso? É interessante que Paulo, ele não escreveu esse Romanos 8:37, Romanos 8, né, em um momento confortável. Ele escreveu isso depois de listar tudo que ele poderia destruir alguém. E nós podemos ver, antes disso, ele fala sobre o quê? Sobre tribulação, ele fala sobre angústia, ele fala sobre perseguição, fome, perigo. Ou seja, era sofrimento real, né? Então, por que ele diz que somos mais que vencedores? É importante aqui. Ele não diz depois dessas coisas. Nós somos mais que vencedores. Ele diz, em todas estas coisas, você é mais que vencedores. Em meio à tribulação, em meio à perseguição, em meio à dor, em meio à pressão, você é mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? E isso significa que a vitória não começa quando o problema acaba. Ela começa quando decidimos confiar no meio dele. Paulo não virou vencedor quando as cadeias caíram. Ele já era vencedor quando começou a obedecer a Deus, quando começou a orar, louvar, adorar a Deus e cumprindo o ID. E romper em fé não é esperar que a situação mude. Romper em fé é mudar a postura antes que a situação mude. Amém? Tem uma história do rei Josafá, eu gosto muito, que está em 2 Crônicas 20, e naquela época o povo de Judá, eles estavam cercados de 3 exércitos inimigos. E naturalmente falando, né, com os olhos naturais falando, eles não tinham chance de vencer a batalha. Então, o que o Josafá fez? Ele proclamou jejum, ele reuniu os povos e começou a orar, buscou a direção de Deus, porque ele confiava em Deus. E Deus respondeu dizendo que aquela batalha não era deles. E então, o Josafá, inspirado por Deus, ele colocou músicos na frente de exército e eles começaram a orar, começaram a adorar, começaram a louvar a Deus, render graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Eles começaram a cantar, começaram a usar instrumentos e adoravam lá. E quando eles começaram a adorar, Deus, ele confundiu os inimigos e eles começaram a lutar entre eles. E os inimigos, eles foram derrotados. Então o povo de Judá venceu adorando
antes de ver a vitória. A vitória não começa quando o problema acaba, irmãos. Ela começa quando nós decidimos confiar em Deus no meio do desafio. Amém? E alguns anos atrás, né, eu recebi um diagnóstico. Eu sei que todo mundo sabe aqui. Recebi um diagnóstico, algo inesperado, algo que poderia trazer medo, poderia paralisar, né, o meu propósito, o meu chamado. E os olhos naturais, elas diziam para mim, né? O inimigo, ele colocava na minha mente pensamentos negativos, sabe? E falava para mim, e agora? Será que vai piorar? Será que você vai ficar assim, do mesmo jeito, direto? Eternidade, assim, sabe? Mas eu decidi não. Antes disso, eu comecei a orar ao Senhor. Comecei a meditar na palavra. Comecei a falar em línguas. Orava a Deus. E o Espírito Santo ministrou fortemente comigo. E Ele me lembrou de quem eu sou em Cristo. Ele me lembrou da identidade que eu tenho em Cristo Jesus. E eu decidi não andar por vista, mas sim eu decidi andar por fé. Eu decidi que o diagnóstico não teria a palavra final na minha vida. Eu decidi que Deus continuava sendo fiel comigo. Talvez eu não estivesse numa prisão física, né? Mas havia uma pressão emocional naquele tempo, naquela época. E ali eu precisei decidir. Ou se vou murmurar, perguntando para Deus, por que aconteceu isso comigo? Eu obedeço tudo que o Senhor fala, por que isso está acontecendo comigo? Ou vou confiar. E eu posso dizer hoje que o desafio não me destruiu, irmãos, mas me fortaleceu, me ensinou a confiar mais em Deus e aprofundei a minha fé. E em todas as coisas eu posso dizer que eu sou mais que vencedora em Cristo Jesus. Amém? Então, se você está passando por desafios, se você está passando por alguns problemas, algumas decisões difíceis, confie em Deus, irmãos. Confie e bota fé. Tenham fé, irmãos, que vai acontecer. Amém? E não é depois das coisas, não é depois do desafio que a gente precisa confiar, não. Mas em todas as coisas, vitória não é um evento futuro. Vitória é uma posição espiritual presente, irmãos. Então nós vamos crer que 2026 não será um ano mais fácil, mas será um ano de maior rompimento das nossas vidas. Não porque as circunstâncias mudaram, mas porque nós decidimos viver por fé. Decidimos permanecer, decidimos confiar e decidimos avançar. E quando nós olharmos para trás, nós não vamos ver apenas desafios superados, mas nós vamos ver fé exercida, vamos ver o caráter fortalecido e vamos ver a mão de Deus evidente, porque em todas as coisas, não depois das coisas, mas em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Não é Deus que decide por nós viver pela fé. É nós que precisamos decidir se vamos viver pela fé, ou não. Nós que precisamos se posicionar. E hoje, como igreja, nós fazemos uma escolha. Não viveremos pelo que vemos, não viveremos pelo que sentimos, não viveremos pelo que as circunstâncias gritam, mas nós vamos viver pela palavra. Continue vivendo pela palavra de Deus. Se vier pressão, nós vamos permanecer. Se vier oposição, nós vamos avançar, nós vamos crescer espiritualmente. Se vier deserto, Deus ele abrirá caminho para nossas vidas. Porque não somos movidos pelo que nós vemos, mas nós
nós somos movidos pela fé. Amém? Talvez o desafio ali não saia amanhã. Talvez a pressão não desapareça essa semana. Mas, irmãos, algo já mudou hoje. Nossa postura mudou, nossa posição mudou, irmãos, e nossa decisão foi firmada. E quando a decisão muda, o destino também muda. Então eu declaro sobre essa igreja que esse ano será um ano que não vamos retroceder. Esse ano será um ano que vamos avançar e vamos ver Deus se manifestar no meio dos desafios. Amém? Não porque tudo ficou fácil, mas porque nós decidimos permanecer firmes. O rompimento vem e quando rompemos, o avanço se torna inevitável. Amém? Então, irmãos, levante sua fé, bota fé, coloque sua fé, segura sua fé, confie em Deus, porque 2026 não será lembrado pelos desafios, mas será lembrado pelo povo que decidiu romper em fé. E avançando, apesar dos desafios que vêm. E lembre-se, irmãos, não esqueça de quem você é em Cristo Jesus. Porque Deus mesmo fala na tua palavra que nós somos mais que vencedores. No mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo, que eu estou contigo. José também fala, seja forte e corajoso. Não desanime, mas que vocês tenham um ânimo de Deus, um ânimo sobrenatural de Deus, que Deus vai operar na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando, amém? Pai, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia abençoado. Obrigada, Deus, pela tua palavra, Pai, pela tua palavra que nos deu um despertamento, Senhor. Nós cremos em Ti, confiamos em Ti, Pai, que nós possamos sempre ter uma vida de adoração, uma vida de louvor, uma vida de entrega ao Senhor, Pai. Tudo aquilo que vem nas nossas vidas, Deus, possa ser desafios, possa ser preocupações, possa ser problemas, Deus, decisões difíceis, mas nós sabemos que Deus está conosco e nós vamos suportar tudo eles, porque nós somos filhos de Deus, nós sabemos quem nós somos em Cristo e nós vamos avançar em fé, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um que está aqui, Senhor, possa lembrar de tudo aquilo que Deus fez até hoje, Pai, e que fará ainda mais no seu futuro, Deus. Porque Deus tem algo maravilhoso nas nossas vidas. Deus tem preparado coisas extraordinárias nas nossas vidas e nós vamos romper em fé, Pai. E avançando nos tempos de desafios, em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, sempre andar em fé, Pai. Não olhar, Deus, com os olhos naturais, que não vai acontecer. Vem, Deus, pode ser que venha, Deus, pensamentos negativos, pensamentos que venham oprimir as nossas vidas, mas nós não seremos abalados, porque nós somos filhos de Deus, nós sabemos quem nós somos em Cristo, o que nós temos, o que nós podemos, Pai. E nós vamos crescer espiritualmente, nós vamos avançar mais e mais em Ti, Pai, porque é isso que o Senhor deseja, quando os filhos estão servindo com amor, quando os filhos estão fazendo a Tua vontade com alegria, Pai. Em nome de Jesus, eu já vejo muitas pessoas vindo na Tua casa, recebendo da palavra, Senhor, aceitando a Ti, Pai. Salvação, Pai, muitos sendo salvos, Senhor. Muitos cumprindo o ID, Pai. Em nome de Jesus. Eu já vejo, Pai, um avivamento nessa nação, nessa cidade, Deus, que nós possamos crescer mais e mais. Declaro, Deus, a igreja crescendo, as pessoas, os irmãos crescendo, Pai, em nome de Jesus. E muitos estrangeiros, Deus, pode ser que sejam japoneses, em outros países, Pai, nós já vemos eles, Deus, servindo a Ti, louvando a Ti, adorando a Ti, Pai, e muitos testemunhos, Deus, contados, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Passo a palavra para o pastor Cadita. Glória a Deus.
O nome da minha filha não devia ser maçã, mas devia ser desafios. Foram muitos desafios na vida dela. Graças a Deus, né? Em todas elas, ela sim foi mais que vencedora. Esses dias eu vi um testemunho que eu achei muito interessante. Fala justamente de rompimento em fé. Tem um aviador chamado, esqueci o nome completo, mas é Senna. Ele é um aviador experiente, mas ele acabou caindo na mata Amazonas e caiu num lugar muito que não tem acesso. Aí a primeira coisa que ele pediu para Deus, falou assim: Senhor, não faça chover, porque eu quero colocar fumaça para que alguém possa ver que eu estou aqui perdido no meio do nada. Só que quando ele pediu para não chover, choveu muito. Quanto mais ele orava para não chover, chovia muito. Aí ele ficou olhando e falou assim: Senhor, parece que o Senhor já não está mais comigo. O Senhor não faz presença comigo. Mas mesmo assim, ele continuou perseverando, caminhando. Mas durante esses 35 dias que ele ficou preso na mata, choveu 35 dias. 35 dias chovendo. Aí chegou no 36 dias, ele encontrou com um pessoal que tirava seringa, né? Seringueiros. Aí, depois de 36, encontrou com o seringueiro. Só que o seringueiro falou assim: a gente está aqui não porque a gente quis estar aqui, é que lá embaixo, onde que a gente tirava, choveu muito e não tinha mais seringa. Então a gente teve que entrar a mata dentro para tirar, né, para buscar outros seringueiros, onde não tinha inundado. Então talvez, muitas das vezes, nós temos orado e coisas que talvez não tenham sucedido da forma como nós temos pedido para Deus. Mas lembre-se bem, Deus sempre tem o melhor para cada uma das nossas vidas. Não é que as coisas não estão sucedendo, que Deus não está conosco. Mas Deus está nos conduzindo para algo melhor. Não é porque nós temos desafios que nós vamos enfraquecer diante de todas essas coisas. É porque no meio de desafios, o Senhor já sabe que lá na frente terá situações que nós precisamos estar dentro da fornalha. Mas o Senhor vai estar junto. Em qualquer lugar, em qualquer situação que possamos estar, o Senhor é com as nossas vidas. Existe um Salmo 23, 1, que todo mundo conhece, Salmo 23, 1. Só que ela é traduzida de um pouquinho diferente do hebraico. Todo mundo sabe, sim? Salmo 23, 1. O Senhor é meu pastor e todo mundo fala: nada me faltará. Mas no hebraico, a tradução correta desse versículo, ele diz assim: Adonai Eloi Eloheksar. Ele está dizendo: o Senhor é meu pastor, não faltará. O Senhor é meu pastor, não faltará. O Senhor é meu pastor, mas nós teremos sim momentos de aflições, nós teremos momentos de dificuldade, nós teremos tantas coisas que vamos estar passando. Mas uma coisa é certa e é a promessa de Deus: não faltará o Senhor. Não faltará o Senhor. A nossa vida pode estar dentro da fornalha, mas não faltará o Senhor. A nossa vida pode encontrar em uma situação que nós não conseguimos muitas das vezes olhar alguma esperança. Mas o Senhor disse: o Senhor é nosso pastor e não faltará. Ele estará conosco, Ele estará com as nossas vidas. Amém, irmãos? Então saia daqui confiantes. Nós somos povo da fé e crendo que Deus escolheu esse povo da fé para que possa romper em fé em situações que
chegará um dia, muitas das pessoas estarão desistindo, mas nós, como foi na palavra de Deus, nós não vivemos por aquilo que vemos, mas naquilo que nós cremos. E nós cremos que certamente por fim Ele se levantará e Ele estará com as nossas vidas. E aquele que perseverar até o fim, certamente verá a manifestação da glória de Deus. Amém, irmãos? Então, o Senhor é nosso pastor e não faltará jamais em nossas vidas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tem em nosso meio alguma situação que possa estar orando? Quer alguma oração? Essa semana nós tivemos muita bênção, né? Muitas coisas que aconteceu, até perdemos a chave. Quase fui falar para Alexandre, dá um jeito de trocar a fechadura. Mas glória a Deus, irmãos, vocês não sabem o que é perder. Ficamos 2 dias, falei... E nós lembramos aquela dracma perdida que ela procurou a casa inteira. Quando achou, foi a maior alegria. Sim, o cristão não pode perder a visão. O cristão não pode perder a direção. O cristão não pode perder a fé. O cristão não pode perder jamais. Amém? E o Senhor conduziu o vizinho que encontrou a chave. E foi algo... Quando falou que encontrou a chave, foi uma alegria muito grande. Porque já estava quase já chamando lá o chaveiro, que cobra uns 15 mil, não cobram 15 mil para vir? Aí ligamos para a Jaffe falou assim, o que nós podemos fazer? Levar seu carro até o chaveiro. Não vai ajudar muita coisa, né? Mas a chave foi encontrada. Você sabe que nas pequenas coisas Deus está com as nossas vidas. Mas muitas das coisas, circunstâncias que sucedem, acontecem nas nossas vidas, é para que nós possamos vigiar. Porque até pequenas coisas nos entristecem. Até que nas pequenas coisas tira o nosso tempo, né? Deixa o cansaço. Mas que nós não podemos perder nada. Daquilo que é nosso, não perca, irmãos. Confia em Deus e esteja sempre atento e vigilante, que não roube a sua salvação, não roube a sua fé, não roube nada daquilo que será bem sobre as nossas vidas. Pai querido, em nome de Jesus, damos graça pelo dia de hoje. Oramos por vidas daqueles que estejam cansados ou estejam tristes. Nós oramos em nome de Jesus, Pai, que Teu Santo Espírito, aquele que sempre tem falado com vidas, daqueles que colocaram em seu coração, que nesse momento, Pai, venha uma voz audível, falando em suas vidas, para que possa ser despertado e possa levantar, e para que possa firmar a sua fé no seu chamado, em nome de Jesus, Pai. Porque nós somos para servir a Ti, somos da feitura do Senhor, com vidas e propósito. Em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer a lembrança do primeiro amor, a lembrança daquilo que prometer a Deus nos momentos cruciais, nos momentos das suas necessidades, que estaria adorando ao Senhor, que em momentos, Deus, e tempos diferentes, talvez tenha esquecido, mas que o Senhor traga em memória, em nome de Jesus. Chamo todas as vidas, para que nós possamos unir num exército, que possamos se levantar naquilo que está por vir esse ano, tempo de desafios, e romperemos em fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem quis? Irmão. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Falando um pouco sobre a pregação de hoje, vocês receberam. Eu recebi muito e fiquei com muita alegria. E aí eu fiquei pensando,
as pessoas que não vieram perderam. Porque nós que estamos aqui, ouvimos e recebemos, e eu incentivo a todos a estarem refletindo, não só o domingo, só hoje, mas é uma palavra para toda semana, até a próxima palavra. Eu acho que devemos estar aproveitando no máximo, porque Deus tem algo referente a isso para todos nós. Todos nós passamos por provações, desafios, e muitas vezes nós murmuramos realmente. E às vezes a gente pensa que quando a gente está na calmaria, quando as coisas estão tudo bem, quer dizer que Deus está nos abençoando, porque está tudo indo bem, temos dinheiro, temos saúde, e Deus está nos abençoando. Mas não é isso que a palavra fala. Nós devemos primeiro sair da zona de conforto, mesmo nas dificuldades, decidirmos servir, né? E isso, quando a gente passa por essas situações, no final a gente cresce, né? Então isso é muito bom, foi muito bom. E também Deus falou para mim, por causa que eu estava pensando o que falar hoje, né? E isso foi um sinal realmente que seja talvez a palavra certa. Quando a mensagem falou sobre espírito, alma e corpo, eu tinha planejado falar sobre um pouco da minha vida cristã, né? Sobre dízimos e ofertas. Não só sobre dízimos e ofertas, eu acho que nossa fé está nos dízimos e ofertas, curas, oração, em todos os sentidos da nossa vida espiritual. E eu sempre me achei um pouco racional demais. Como foi falado, o espírito está pronto, o espírito está salvo, mas a alma precisa de salvação e o corpo precisa obedecer o espírito, a alma. Então esse processo que nós estamos é de salvação da alma, do nosso intelecto, da nossa lógica. E eu tinha muito forte isso, Deus está restaurando na minha vida essa questão de racionalidade. Quando foi falado de Deus abençoou antes, quando nós decidimos orar ou adorar na prisão lá, né? E quando nós decidimos orar e agradecer a Deus, mesmo no tempo de dificuldades, de falta, está faltando dinheiro. Mas não é a sobra que a gente vai dar, é colocar Ele em primeiro lugar, é realmente, mesmo diante das dificuldades, termos fé que Deus vai abençoar. E isso Deus falou no meu coração, né? Muitas vezes eu andei na lógica, racionalidade. Ainda bem que Deus me fez casar com uma mulher espiritual. E Deus fala para andarmos de 2 em 2. Quando um estiver tropeçando, o outro vai te ajudar. Então eu aconselho, e também nós homens, como nós somos mais racionais, mais lógicos, provedores, com medo de faltar alguma coisa, nossas esposas estão lá para nos ajudar. Quando a sua esposa falar, já deu o dízimo, deu certinho, hoje é dia de dar o dízimo, no começo eu ficava meio bravo, mas hoje eu sei porque Deus fala de andar 2 em 2, para que quando um estiver caindo, o outro estiver ajudando. E nossas esposas realmente são mais espirituais, nós somos mais racionais. Então quando eu falo de dízimo, eu falo que realmente João 6,13, se não me engano, fala também que é o Espírito, né, que nos convence realmente do que é certo, do que é. Então a gente é de espírito para espírito. Então quando bater uma certa medo, alguma coisa, nós que somos homens racionais, mas acreditar que Deus fala através do Espírito, temos que estar atentos pela voz do Espírito. Então, que nós possamos, nesse tempo de falta, dificuldade, que achar que vai faltar, mas confiar em Deus e realmente obedecer os mandamentos de Deus, que é dizimar, né? E não porque Deus precisa do nosso dinheiro, Ele é dono de todo ouro, toda prata, mas a obra precisa da nossa cooperação. É um privilégio, na verdade, poder sim, ajudar na obra do Senhor. Ele está nos provando, nosso coração,
nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de desafio. Então, na verdade, é um privilégio de estar participando, de estar ajudando. Ele não precisa, mas a obra precisa, os ministérios precisam, os missionários precisam. Realmente temos que através do dízimo, realmente demonstrar nossa fé. Então, durante o louvor, vamos estar oferecendo nossos dízimos e nossas ofertas com alegria, né, com motivação correta. Então vamos estar orando, abaixando nossas cabeças em atitude de oração. Querido Pai, obrigado por essa noite, por cada vida aqui, pela Igreja Verbo da Vida. Obrigado porque o Senhor nos dá saúde, nos dá trabalho, e o Senhor tem nos sustentado até hoje, né, Papai do Céu? Tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Obrigado, sim, pelos ministérios, obrigado pelo corpo, obrigado, sim, pela vida dos nossos pastores, nossos líderes. Abençoe, sim, toda a Tua Igreja. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas, que o Senhor abra as janelas do céu sobre as nossas vidas, que possamos ser fiéis a Ti, no pouco, no muito. Obrigado pelas provações, obrigado pelos desafios, que possamos, assim como Paulo fez, como os irmãos fizeram antigamente, realmente decidirmos a estar oferecendo nossa vida, realmente passando assim pelas provações, que nos levam a crescer depois, né, Papai do Céu? Então, obrigado, sim, mesmo pelas provações, agradecemos por tudo, né, Papai do Céu, porque é um motivo de crescimento. E como foi falado, Papai do Céu, me foi falado antigamente lá no Brasil que tem um ideograma japonês, eu não lembro hoje, que significa crise e oportunidade. A crise vem, é uma oportunidade de a gente estar crescendo, já tem gente está assim reconhecendo que tudo vem de Ti, né, Papai do Céu? Que possamos não desanimar, que não desistir, mas que é um motivo de crescimento para realmente servir ao Senhor, né, Papai do Céu? Através das dificuldades e confiar em Ti, Papai do Céu. Então abençoe nossas vidas, que nunca falte nada, abençoe assim na direção do que foi ofertado, porque possamos estar multiplicando e aplicando no lugar certo também, Papai do Céu. Obrigado por tudo, oramos e agradecemos, no Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Lembrando os irmãos que semana que vem, dia 28, sábado, né? Nós teremos evangelismo, viu, irmão? Evangelismo, ok? Pai querido, nós queremos agradecer pelo dia de hoje. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por vidas aqui presentes, Senhor. Nós louvamos e agradecemos em todo o tempo. Em nome de Jesus.